E aí, bora lá dar uma olhada no livro? Lembrando que a gente está estudando aqui Nos Bastidores da Disney. É um livro bem facinho de ler, né? Semana passada a gente viu o capítulo, a introdução, né? Capítulo 1 e capítulo 2. Hoje a gente vai dar uma estudada no capítulo 3 e no capítulo 4. E aí o capítulo 3 ele fala sobre como identificar os concorrentes. E a ideia central desse capítulo aqui é que a sua empresa não necessariamente ela só vai concorrer com empresas que prestam o mesmo serviço ou vendem o mesmo tipo de produto para vocês. E aqui o Morty, né, que é o rapaz, né, que está levando lá a gangue dos 5 para passear lá nos parques e ao mesmo tempo fazer esse treinamento com eles, ele perguntou, né, se quais eram as concorrentes ali da Disney. E aí eu tenho até uma passagem que eu sublinhei aqui, que ele falou assim, ó, talvez outros entendessem o objetivo daquele exercício inútil, mas ele não. E aqui ele está se referindo ao Dom, né, que é aquele perfil de personagem mais voltado a números, a dados. Ele acha que tudo essa questão aí de satisfação do cliente é tudo bobagem, né? E isso não justifica os investimentos. E aí tá falando aqui, ó, afinal, importante eram os números. Se alguma coisa existia, existia em quantidade. Se existia em quantidade, havia registros numéricos para comprová-las. Se alguma coisa não tinha esses registros, não existia. Para vencer a concorrência, bastava apresentar produtos de qualidade. Idealize métodos de produção à prova de erros, ponha-os cuidadosamente em prática. Acompanhe cada processo cuidadosamente e aperfeiçoe continuamente os métodos. E o Dom aqui, ele tem uma visão mais sistemática, né, e pragmática. Eu gosto disso, sabe, de dados, de número, mas aqui eles dão aquela exagerada, assim, porque realmente, às vezes a pessoa, quando ela é muito número ali, acaba perdendo algumas oportunidades ali no treinamento. E aqui eu deixei uma anotação para a gente ver, e se vocês concordam também, né, coloca aqui embaixo como que vocês se sentem, né? Porque às vezes eu coloquei aqui, ó, ele está mais interessado em encontrar erros do que absorver coisas novas. Então quantas vezes a gente às vezes não vai fazer um treinamento ou está numa oportunidade ali de conversar numa roda de pessoas e ao invés da gente estar verdadeiramente aberto a aprender algo, a gente está com aquele olhar mais crítico para ver detalhes, falhas, incoerências. Isso eu também marquei assim, acontece, sabe? Às vezes a nossa atenção ela fica mesmo mais voltada para falhas e incoerências e isso dificulta o aprendizado. E eu não vejo isso como algo que tem que eliminar, né? É só para que a gente, quando vai fazer algum treinamento, no caso deles, eles estão lá na Disney estudando, né? Tirar um pouco essa carranca ali, né? De, pô, eu já sei como que é, como que funciona, e ter essa predisposição a aprender, né? E aí eles vão falando basicamente aquilo que a gente conversou agora há pouco dos concorrentes. E aí o que ele está dizendo aqui também, né? Que todo mundo, na realidade ali, toda empresa ela vai prestar, né? Tá marcado. Toda empresa ela tem algum serviço, você vai ter algum atendimento que você vai fazer, você vai comprar coisas na internet e vai receber na sua casa, aí você vai ter aquela experiência tanto do recebimento do prazo, do atendimento, de receber o código de rastreio, ou mesmo se você vai até um restaurante, você vai saber como que aquela pessoa te atendeu, ou quando você tiver algum problema, você vai saber como que aquela empresa resolveu o teu problema. E aqui, para resumir essa ideia central, a gente realmente compara tudo isso com diversas empresas. Então, não só as empresas que elas têm algo muito próximo da tua empresa, do teu negócio, qualquer empresa ela está concorrendo ali. Então ele fala, né? Todas as pessoas que ligam ali na Disney e vão ter uma experiência de atendimento, ela vai acabar comparando aquela sensação, né? Seja positiva ou negativa, em muitos casos positiva, com a tua empresa. Então, assim, tá falando aqui no livro. Uma concorrente não é apenas o banco do outro lado da cidade ou a distribuidora de veículos na mesma rua ou município vizinho. Ele é literalmente qualquer um com quem o cliente trava contato e tenta comparar a sua empresa. Então, assim, quantas vezes numa roda também de amigos a gente não fala, né? De serviço de telefonia, serviço de internet. Quem já não teve a experiência de falar num atendimento de banco
e aí cai num robô que você não consegue falar com a pessoa, e aí aquilo vai te irritando porque você tá com um problema, ao invés de você ter o problema resolvido, a pessoa fica, né, ou a pessoa no caso não, né, aquele robô fica tentando adivinhar a situação, e isso tudo vai gerando critérios de comparação, né? Essa semana aconteceu comigo, eu tenho um curso que eu comprei, eu tive um atendimento, sabe, em vez da pessoa querer resolver meu problema, ela queria ficar me empurrando mais venda, e foi muito desgastante, né? Então, assim, todo mundo hoje, ainda mais no mundo globalizado e de internet, a gente está recebendo uma enxurrada, né, de situações, e é normal que a gente vá fazer essas comparações, né? E aí aqui tem o lembrete que eles deixam. O livro é legal porque ele tem uma forma fácil, visual ali da gente acompanhar os capítulos, né? Fala assim, ó, quando a concorrência for mais eficiente, elevando a satisfação dos clientes melhor do que a sua empresa, você poderá ter prejuízo com essa competição. Isso acontece, sabe? E nesse mundo de empresa, às vezes é até injusto, sabe? Porque você consegue atender bem várias vezes. Tem um cliente, a gente tem cliente aqui na VegPet, que a gente sempre atende bem, que a pessoa sempre recebe o pedido, e aí às vezes atrasa um pedido da pessoa, ela já vem jogando fogo, assim, falando, nossa, que absurdo, vocês atrasaram. Eu falo, pô, mas caramba, a gente já atendeu 10, 15 pedidos, né, dentro do prazo, antes do prazo, e aí teve uma situação, e aí aquilo já desmorona, né? Então, assim, são tempos mais complicados mesmo. E aí ele vai seguindo aqui no capítulo, um outro ponto que eu destaquei é, dependendo do tamanho da tua estrutura, ou se você trabalha numa empresa, você tem cliente externo, que é aquele que está travando contato com o teu negócio, e você tem cliente interno. Então você tem equipes que você vai precisar se relacionar, ou departamentos ali que você vai precisar fazer contato, e de certa forma, mesmo que você não esteja vendendo algo, eles são clientes, sabe? Você está mostrando a forma como você se posiciona e aquilo pode ser positivo para você dentro da empresa ou negativo, né? Então também tenha isso em mente. A pessoa que você está precisando falar no departamento de marketing, no departamento financeiro, no departamento de TI, essa pessoa, esse indivíduo, também está fazendo contato, às vezes comprando coisa na Amazon, no Mercado Livre, ou ligando na Claro, ligando na NET, ou fazendo qualquer cancelamento de serviço. Então assim, no fim do dia, é sobre pessoas, né? Então tratar bem as pessoas e ter esse tato, não tem essa diferença, né? Pô, é meu cliente porque está me pagando e é a pessoa que está me prestando um serviço, é um fornecedor que me vende mercadoria. Então, assim, você tem que talvez manter isso mais certo para vocês, que são seres humanos ali, e aí tentar, dentro do possível, você ter uma boa experiência, né, na comunicação. E aí ele fala, né, dos 7 segredos. Só uma coisa que eu lembrei. Hoje eu estava vendo o podcast do Flow com o Hassum. E aí o Hassum falou uma coisa que tem nos sets de filmagem, que é tipo, eu vou tentar falar do meu jeito, assim, que é um método Calcutá de resolver problema. E isso no corporativo eu vivia muito, e eu sinto que até hoje nos negócios também tem. O que é o método Calcutá? Quando você recebe uma situação que você tem que resolver o problema, ao invés de você querer resolver o problema, você quer só fazer a sua parte e falar, não, já mandei para o TI. Em qual CUTA? Tá no TI agora, não tá mais no meu. O passaralho já passou, né, para outro setor. Então, assim, isso existe muito, porque às vezes ao invés de a gente querer resolver, a gente só quer tirar o nosso da frente para falar, não, ó, eu fiz tudo o que eu posso, agora não é mais responsabilidade minha. Isso, gente, fornecedor faz, transportadora faz, cliente faz, e eu tento aqui, né, de não fazer esse tipo de situação, para simplesmente falar, não, eu olhei aqui, deixei meu registro, já o problema não é mais meu, em Calcutá não importa, não tá mais no meu, né? E eu achei engraçado pra caramba isso. E aí aqui o livro, né, ele fala dos 7 segredos e esse lance de lista, né, as 5 dicas, as 3 formas, né, infalíveis de fazer tal coisa, pega bem e funciona. E a lição 1 desse capítulo fala, concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente o comparará. Porque hoje, você queira ou não, o teu cliente ele vai te comparar com várias coisas. E falando especificamente da Disney, né, eu deixei também registrado aqui, quando eu fui a primeira vez em 2017, eu li esse livro antes de 2017. E a primeira vez que eu fui para lá foi em 2017, em setembro. E a minha expectativa estava lá em cima. Eu falei, nossa, os caras são o melhor atendimento, todo mundo feliz, né? E aí a Thaís, ela preparou toda a viagem, ela que fez todo o roteiro. Naquela época eu nem me envolvia, eu estava vendo a questão de investimento da empresa, sabe? E aí chegou lá no estacionamento, a gente entregou o voucher e aí já começou a dar problema logo na entrada do Hollywood Studios. E aí a pessoa que me atendeu lá no estacionamento não
estava no jeitinho Disney que eles falam aqui do livro, né? Enfim, não consegui usar o voucher de estacionamento e aí a gente descobriu que ao invés de comprar para Disney World, que era de Orlando, comprou para Disneylândia, que é de Califórnia, lá da outro lugar lá. E aí a gente foi nesse guest relation lá, que era para resolver, e a pessoa não resolveu uma grande coisa ali, falou, liga lá nesse telefone para vocês verem se consegue o suporte. Eu falei, pô, que coisa, né? Primeira vez, tem o brochezinho, né? Primeira visita, achei que todo mundo ia resolver. Para mim não foi assim, mas voltei lá depois em 2019 e foi muito bom o tratamento. Então, como tudo na vida, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Eu espero que aconteça com vocês, mas pode ser que não aconteça também. Então, na VegPet também, a gente tem uma forma de atender e, eventualmente, alguém vai ter uma experiência ruim. Então, é normal também que, como empresa ou como indivíduo se relacionando com empresas e outros pares, não vai dar para você acertar sempre, né? E aqui tá falando, eu também destaquei, né, um lance aqui, tá falando, clientes internos procuram as mesmas coisas que os externos, eles compraram o seu padrão de atendimento como o LL Bean e com a da FedEx. E um lance que eles falaram é da limpeza lá do parque, isso eu constatei. E eu tenho até uma amiga, né, que a Thalita falou uma vez, que quando ela foi antes que a gente, que ela foi muito impressionante, né, que você podia comer em cima da lata do lixo, de tão limpo que era. E aí eu falei, pô, será mesmo, né? Quando a gente foi, gente, é surreal, assim, a limpeza, né? Eu não sei se eles vão falar, eu fiz uns 2 cursos já de atendimento Disney, e eu sei que eles fizeram um estudo que, assim, eles davam um papel para a pessoa e deixavam a pessoa caminhar. Se eu não me engano, eles perceberam que a cada 7 passos, mais ou menos, as pessoas jogavam o papel no chão, e aí eles colocaram uma lixeira mais ou menos nessa distância, né? E aí aqui tem uma passagem do livro que ele fala, né, que o rapaz estava fazendo a limpeza lá, não vou dar spoiler, eu já sei o que vai acontecer, e aí das pessoas chegou e perguntou para ele, quantas pessoas há na equipe da limpeza? Aí o homem tentou gritar para superar o ruído da multidão, Bill pensou ter ouvido 45 mil, mas não seria possível. Bill ia perguntar novamente, mas o homem já estava longe, né, que o Bill é um membro lá da gangue dos 5. E aí eu sei o que vai rolar sobre isso, mas chama a atenção, né? 45 mil pessoas na limpeza. E aqui, eu vou encerrar, eu ia fazer o capítulo 4 também, mas vai ficar um vídeo muito grande, que a ideia não é correr com as coisas, é a gente conversar. Então me conta aqui embaixo o que vocês acham dessa história de concorrente ser qualquer empresa, se vocês já tiveram alguma experiência lá na Disney, lá nos parques, como que foi, ou até mesmo se alguém é cliente da VegPet, o que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar atendimento e serviço. A ideia desses vídeos de livro é a gente conversar. Então espero que alguém esteja acompanhando e aí coloca aqui embaixo nos comentários e a gente bate esse papo.